para a gente ganhar tempo, porque o grande desafio para nós é justamente esse: não colocar os nossos sentimentos na frente do propósito, porque os nossos sentimentos nos traem, mas o propósito não, porque o propósito é maior, irmão. O propósito de Deus é maior na minha e na sua vida. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a primeira coisa, querido, que nós precisamos reconhecer, eu e você precisamos reconhecer que nós temos uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Deus não te criou por acaso. Deus te criou com um propósito. E se a gente for analisar a nossa vida, já tem situações, missões que nós temos que fazer, que é da vida. É isso? Você, qual é a tua missão como esposa? Qual é a sua missão como esposa? Qual é a sua missão como filho? Qual é a sua missão como um pastor, como um diácono, como um obreiro, como... Agora, existe vários tipos de missão, mas existe a missão maior. Qual é a missão? Como é que eu reconheço a missão que Deus tem para mim? Porque talvez a missão que Deus tem para mim não é a mesma missão que Deus tem para Moisés. O chamado que Deus tem para mim talvez não é o mesmo chamado que tem para a irmã Claudineia. Mas como entender essa missão, esse chamado, esse propósito de Deus para a minha vida? Eu preciso ter uma intimidade com Ele. Eu preciso ter relacionamento com Ele para eu entender qual o propósito. Porque quando eu estou ligado ao trono da graça, querido, eu consigo entender esse propósito. Independente das oposições que eu tenha, eu vou continuar olhando para o autor e consumador da minha fé, glorificando a Ele e sabendo que Ele tem, o que Ele tem para mim é maior. Reconhecer. Isaías 43, verso 1, ele diz: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. O Senhor te chamou. Eu já falei aqui algumas vezes que quando você vê alguém na rua, quando as pessoas não sabem o teu nome, ela faz o quê? Ô, fulano! Não é assim? Deus não. Deus, quando te chamou, Ele falou: Enes, vem. André, vem. Otoniel, vem. Bruno, vem. Leandro, vem. Porque Ele te conhece, porque foi Ele que te formou. Jeremias 1, verso 5, ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu fiz o quê? Te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei as nações e te dei profeta. E Efésios 2:10 ele diz: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para o quê? Para que andássemos nela. Agora, quando você tem essa missão de servir a Deus, de cumprir os propósitos de Deus, você não tem oposição, certo? Maravilha. A gente começa a ter oposições, porque quando você estiver cumprindo a vontade de Deus, haverá resistência do mundo e do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo ele fica aonde? Ao nosso, porque ao redor está o quê? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os. E aqui tem servo e servo do Senhor, Deus. Neemias, no versículo 4, 7, 9, ele diz: os inimigos se levantaram e tentaram parar a reconstrução dos muros. Os inimigos tentaram parar a reconstrução dos muros. Eu não sei o que você está fazendo para Deus, mas pode ter certeza que você vai ter